Exercício 5. O nosso exercício 5. Uma partícula com massa de 2 gramas, massa igual a 2 gramas. Tá. Uma partícula com massa 2 gramas e carga elétrica Q mais 1 microcoulomb é abandonado em um ponto P a 10 centímetros de uma carga elétrica Qzão, uma carga fixa, de 8 microcoulomb. Determine a velocidade adquirida por Qzinho, carga de prova, ao atingir um ponto a 50 centímetros de Qzão, da carga fixa. Então, olha só, vamos retirar as informações. A massa, 2 gramas. 2 gramas convertendo para quilos, 2 dividido por 1000, já que 1 quilo possui 1000 gramas. Isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 10, a terceira. Isso vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 quilos. Uma carguinha Qzinho, mais 1 microcoulomb, mais 1 microcoulomb. 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. É abandonado em um ponto P a 10 centímetros. Vou chamar de DA. 10 centímetros. De uma carga fixa, um Qzão mais 8 microcoulomb, mais 8 microcoulomb. 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu quero a velocidade adquirida por Q ao atingir um ponto a 50 centímetros de Q. Vou chamar de dB. dB 50 centímetros. Eu quero a velocidade dessa partícula em B. Velocidade ao atingir um ponto B. Vamos lá. Então a gente tem essa situaçãozinha aqui, ó. Cadê a nossa carga fixa? Uma carga fixa positiva, tá aqui o Qzão. Aí aqui neste ponto que eu chamei de A 10 centímetros, ó, a distância dA, vai ser colocado uma carguinha Q. Essa carguinha aqui também é positiva, uma carguinha aqui positiva, tá aí. E depois, essa carga positivo e positivo, eu vou ter uma força de repulsão. Vou ter uma força elétrica aqui, ó. Vou ter uma força elétrica aqui. Essa carguinha aqui, ela vai ser repelida. Ela vai chegar aqui no ponto B. Eu quero a velocidade aqui de B. Eu quero a velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial. Por isso que eu coloquei a setinha aqui em cima, tá? Só para diferenciar de potencial elétrico de B. Então, olha só. É essa situaçãozinha. Aqui a gente tem, daqui para cá, ó, a gente tem uma distância dB. Aqui é 10 centímetros. E aqui tudo é 50 centímetros. Eu quero a velocidade dessa carguinha Q ao chegar aqui neste ponto B. Vamos lá. Olha só, o que a gente vai fazer aí? Dá para resolver isso aí de duas maneiras. Olha só, primeira maneira, vou utilizar o princípio da conservação da energia. Inicialmente, a gente vai resolver esse exercício utilizando o princípio da conservação da energia. Isso quer dizer o quê? Que a energia mecânica em A vai ser igual a energia mecânica em B. Energia inicial tem que ser igual a energia final. Princípio da conservação das energias. Então, o que a gente tem aqui, ó? Em A, a gente tem energia potencial elétrico em A, mais a energia cinética em A. Isso vai ser igual a energia potencial elétrico em B,
mais a energia cinética em B. Como nós estamos falando de velocidade, toda vez que um corpo adquire velocidade, ele adquire energia cinética, tá? Como está em movimento, ó, devido à força de repulsão, isso aqui vai ganhar velocidade, essa partícula vai ganhar velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. Pelo princípio da conservação da energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica em B. Ou seja, energia inicial tem que ser igual a energia final, tá? Então, a energia potencial elétrica em A mais energia cinética em A tem que ser igual a energia potencial elétrica em B mais energia cinética em B. Eu não tenho energia potencial elétrica em A, nem energia potencial elétrica em B. Vou dar uma arrumada nisso aqui. Olha lá, primeiro, 10 centímetros. 10 centímetros é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Cortou, é igual a 1 sobre 10 a primeira, invertendo 1 vezes 10 a menos 1 metro. 50 centímetros. É a mesma coisa que 50 dividido por 100. Isso é igual a 5 dividido por 10 a primeira, invertendo 5 vezes 10 a menos 1 metro. Energia potencial em A. Energia potencial elétrica em A é igual a Qzinho vezes potencial elétrico em A. Eu não tenho potencial elétrico em A. Potencial elétrico em A. K0 vezes a carga Q dividido por D. Então, potencial elétrico em A, K0. 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga Q, carga fixa, 8 microcoulomb. 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. A distância aqui, ó, dA. A distância da carga até o ponto A, 10 centímetros, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Então, potencial elétrico em A, 9 vezes 8, 72, vezes 10, 9 menos 6, ó, propriedade de potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoentes, 9 menos 6 vai dar 3, dividido por 1 vezes 10 a menos 1. Então, potencial elétrico em A, 72 vezes 10, aqui ó, propriedade de potência de mesma base na divisão, conserva-se a base e subtrai os expoentes, 3 menos 1. Então, potencial elétrico em A, 72 vezes 10 elevado a 4 volts. Esse é o potencial elétrico em A. Aí a gente volta para cá para encontrar nossa energia potencial elétrica em A. Energia potencial elétrica em A, o Qzinho, 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6. Potencial elétrico em A, 72 vezes 10 elevado a 4. Energia potencial elétrica em A, 1 vezes 72 vai dar 72, vezes 10, menos 6 com 4. Conserva a base, somos expoentes, ó, menos 6 mais 4, menos 2 Joule. Está aí o valor da energia potencial elétrica em A. Energia potencial elétrica em B. Energia potencial elétrica em B é igual ao Qzinho vezes o potencial elétrico em B, que a gente ainda não tem. Potencial elétrico em B vai ser igual a K0 vezes a carga fixa dividido por D, dB. Então, potencial elétrico em B vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, o valor da nossa constante eletrostática. Carga fixa, 8 vezes 10 a menos 6, 8 vezes 10 a menos 6,
e a distância dB. 50 centímetros, 5 vezes 10 a menos 1. Então, potencial elétrico em B, 9 vezes 8, 72, vezes 10, conserva a base, somos expoentes, ó, multiplicaçãozinha de mesma base, 9 menos 6, vai dar 3, dividido por 5, vezes 10 a menos 1. Então, potencial elétrico em B, 72 dividido por 5, 72 dividido por 5, nós vamos ter 14,4. 14,4 vezes 10 elevado à terceira. Propriedade de potência de mesma base na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes, menos 1. Então, potencial elétrico em B, 14,4 vezes 10 elevado a menos e menos mais. 3 mais 1, 4. 4 volts. Esse é o potencial elétrico em B. Então, a energia potencial elétrica em B, a carguinha. Carguinha 1 microcoulomb, carguinha de prova, 1 vezes 10 a menos 6. E o potencial elétrico, 14. Deixa eu dar uma arrumadinha nisso aqui. Energia potencial elétrica em B, carga de prova, 1 vezes 10 a menos 6, potencial elétrico em B, 14,4 vezes 10 elevado a 4. Então, energia potencial elétrica em B, 1 vezes 14,4, 14,4. 10 a menos 6, 10 a 4, 10 a menos 2 Joule. Está resolvido o valor da energia potencial elétrica em A e da energia potencial elétrica em B. Agora a gente consegue determinar o valor da velocidade desta partícula no ponto B, utilizando o princípio da conservação das energias. Vou apagar aqui para a gente continuar. Então, voltando aqui para a nossa formulazinha do princípio da conservação das energias. Energia potencial elétrico em A, 72 vezes 10 a menos 2, mais energia cinética em A. É abandonada, a carga elétrica Qzinho, ela é abandonada em um ponto P. Esse ponto P eu chamei de A. Se ela é abandonada, a velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, a energia cinética inicial também vai ser zero. Então, aqui mais zero vai ser igual a energia potencial elétrica em B. Energia potencial elétrica em B. 14,4 vezes 10 a menos 2, mais a energia cinética em B. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Essa é a formulazinha para energia cinética. Ó. Energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Formulazinha de energia cinética. Então, continuando aqui, ó, 72 vezes 10 a menos 2. Isso aqui, deste lado da igualdade positivo, vou passar para lá negativo, 14,4 vezes 10 a menos 2, que vai ser igual a massa. 2 vezes 10 a menos 3 quilos. A massa tem que estar em quilo. 2 vezes 10 a menos 3 vezes a velocidade de B ao quadrado que nós estamos procurando, dividido por 2. 2 com 2 aqui, ó, a gente pode simplificar. 72 menos 14,4, 72 menos 14,4. 57,6. 57,6 vezes 10 a menos 2, que vai ser igual, do lado de lá sobrou 10 a menos 3 vezes V de B ao quadrado. Isso aqui está multiplicando, tem que passar dividindo.
Então ficou 57,6 vezes 10 a menos 2, dividido por 10 a menos 3, igual a V de B ao quadrado. Logo, V de B ao quadrado vai ser igual. Propriedade de potência de mesma base na divisão. Na divisão conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então ficou 57,6 vezes 10 menos 2 menos 3. Então V de B ao quadrado vai ser igual. Aqui 57,6 vezes 10 elevado menos e menos dá mais 3 menos 2 vai dar 1. 57,6 vezes 10, V de B ao quadrado vai ser igual a 576. Isso aí, V de B está como quadrado, eu passo como raiz, ó, raiz de 576. A velocidade daquela carguinha Q, ao chegar no ponto B, 576, raiz de 576, raiz de 576. 24 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade com que essa carguinha Q, ao ser abandonada no ponto A, vai chegar no ponto B. 24 metros por segundo. Daria para resolver isso aí utilizando outra técnica. Vamos tentar fazer de outra maneira. Vamos pensar aqui em trabalho da força elétrica. Ó. Trabalho da força elétrica, ele vai ser igual ao trabalho da força resultante. Eu quero encontrar a velocidade. Então, trabalho da força resultante, ó, trabalho da força resultante, eu posso falar que ele é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, olha só, o trabalho da força resultante, energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que olha só, a energia cinética inicial, a partícula com carga Qzinho, carga de prova, foi abandonada no ponto A. Se ela foi abandonada, velocidade igual a zero. Então, a energia cinética inicial é igual a zero. Logo, concluímos que o trabalho da força resultante vai ser igual à energia cinética final, ou seja, energia cinética em B. Energia cinética em B, massa vezes velocidade de B ao quadrado sobre 2. Aí fica mais simples para resolver. É outra maneira, tá? Trabalho da força resultante. Nada mais é do que o trabalho da força elétrica, que a gente também ainda não tem. Mas o trabalho da força elétrica vai ser igual a Qzinho vezes a diferença de potencial. Qzinho vezes U, vezes a DDP, vezes a diferença de potencial entre A e B. Então, trabalho da força elétrica vai ser igual a Qzinho, potencial elétrico de A, menos o potencial elétrico de B. Então, trabalho da força elétrica vai ser igual a Qzinho, 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6, que multiplica o potencial elétrico de A, 72 vezes 10 a quarta, menos potencial elétrico em B, 14,4 vezes 10 elevado a 4. Então, trabalho da força elétrica vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 6, que multiplica 72 menos 14,4. 57,6. 57,6 vezes 10 elevado a 4. A gente só pode fazer essa subtraçãozinha aqui, ó, se as base 10 aqui estiverem elevadas ao mesmo expoente. Então, o trabalho da força elétrica vai ser igual a 1 vezes isso vai dar isso, ó, 57,6
vezes 10, menos 6 mais 4, multiplicação, conserva a base, somos expoentes, vai dar menos 2. Então, trabalho da força elétrica vai ser igual a... Vou deslocar para cá, ou para cá. 5,76 vezes 10, ó, deslocou para lá, ó, para a esquerda. Mais 1. Menos 1 joule. Unidade de medida para trabalho. 5,76 vezes 10 a menos 1 joule. Esse é o trabalho da força elétrica, que é o trabalho da força resultante. Vou apagar aqui para a gente concluir então o exercício. Então, puxando para cá a formulazinha, ó, trabalho da força resultante, que é igual à força elétrica, massa vezes a velocidade de B ao quadrado dividido por 2. Trabalho a gente encontrou 5,76 vezes 10 elevado a menos 1. A massa, quanto que era a massa? 2 gramas. 2 vezes 10 a menos 3. A velocidade de B ao quadrado, dividido por 2. 2 com 2, ó, vai embora. Divisão, multiplicação. Então ficou 10 a menos 3 vezes VB ao quadrado, igual a 5,76 vezes 10 a menos 1. Velocidade de B ao quadrado vai ser igual a 5,76 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 3 está multiplicando, vai passar, dividindo. Potencial elétrico em B. 5,76 vezes 10. Propriedade de potência de mesma base na divisão. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 1 menos 3. Velocidade de B ao quadrado vai ser igual a 5,76 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 5,76 vezes 100, 576. Ou eu desloco a vírgula duas casas. Ó. Desloquei a vírgula duas casas para a direita, menos 2. Mais 2 menos 2. Ó. A velocidade de B ao quadrado vai ser igual a 576. Logo, a velocidade de B, a velocidade no ponto B daquela partícula, está ao quadrado, passa como raiz, ó, 576. A velocidade no ponto B vai ser igual a 24 metros por segundo, certo? Eu posso então utilizar trabalho da força resultante, é uma maneira, como eu também posso utilizar o princípio da conservação das energias. Duas maneiras aí diferentes de encontrar a velocidade no ponto B, certo? Está resolvido o nosso exercício número 5.